LCA pagando 100% do CDI. Será que esse é o melhor investimento de renda fixa que a gente tem atualmente? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Galera, antes de mostrar se essa LCA de 100% do CDI pode ser considerado o melhor investimento de renda fixa que a gente tem atualmente, eu preciso te fazer algumas perguntas. Primeiramente, você sabe o que é LCI e LCA? Conhece bem como que funciona esse tipo de investimento? Sabe quais as reais vantagens e desvantagens do LCI e LCA em relação a outros investimentos de renda fixa bem tradicionais, como a poupança, o CDB, o Tesouro Selic? Se você está procurando os melhores investimentos em renda fixa, porque gosta de colocar seu dinheiro em investimentos que são seguros, mas também pagam uma boa rentabilidade, você vai gostar de ter entrado nesse vídeo, porque o LCI e LCA são ótimas opções de investimentos que atendem bem esses dois critérios, porque são investimentos bem seguros e com boas rentabilidades. Então, em poucos minutos, eu vou te explicar de uma maneira bem fácil o que é LCI e LCA. Em seguida, eu vou te mostrar qual que é o banco que está oferecendo ótimas taxas para esses investimentos. E também eu vou te mostrar se tem algum valor mínimo para aplicar, se tem algum prazo mínimo que você precisa deixar sua grana aplicada, entre outras coisas. Para caso você decida investir no LCI ou LCA, você tenha total ciência de como que funciona esse investimento e possa investir com segurança. Então pode relaxar, você vai sair daqui sabendo tudo sobre esse investimento. Para caso você decida investir na LCI ou LCA, você tenha total ciência de como que funciona esse investimento e possa investir com segurança. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, meu nome é Marcelo Bellini e nesse canal eu te ensino a investir melhor, ganhar mais dinheiro e ser mais rico todo dia. Então se esse assunto te interessa, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder os vídeos que eu posto toda semana. Então vamos ao que interessa, esmiuçar o LCI e LCA. Esse investimento que tem um destaque bem positivo em relação à maioria dos outros investimentos de renda fixa. Que destaque é esse, Marcelo? O imposto de renda. Na verdade, a isenção do imposto de renda. É isso mesmo, a LCI e a LCA não tem imposto de renda. Então o rendimento que esse investimento paga é líquido, o que pode trazer alguma vantagem. Mas presta atenção bem nisso. Pode trazer, não necessariamente vai trazer. Isso é uma coisa que muita gente faz uma confusão danada. Porque a poupança, por exemplo, não tem cobrança de IR. E por esse motivo é um bom investimento? Claro que não. Eu já provei nesse vídeo que mesmo com a isenção do imposto de renda, a poupança perde do CDB e do Tesouro Selic. Então não ter IR é uma coisa boa, mas tudo vai depender da taxa que esse investimento paga. Se a taxa for muito baixa, como é o caso da poupança, mesmo não tendo IR, não vale a pena. Para ficar mais fácil o entendimento, uma analogia que eu costumo fazer é o salário de quem trabalha CLT. Você prefere receber apenas um salário mínimo para não pagar IR, ou prefere receber acima de 5 mil e pagar os 27,5 de IR? Se você está pagando um IR maior, é porque você está recebendo mais dinheiro, né, cabeção? O que importa é o que sobra no final. Faz sentido, né? Agora, investimentos é um pouco diferente. A gente precisa fazer alguns cálculos e comparar mesmo, para tirar essa conclusão do que vale ou não vale a pena. Pessoal, praticamente todos os investimentos que você for comparar, você precisa analisar três coisas: segurança, rentabilidade e liquidez. Esses itens são bem importantes para saber se o investimento é bom ou não para você. Mas antes de falar desses itens, vamos esclarecer o que é LCI e LCA. LCI é a sigla para Letra de Crédito Imobiliário. LCI é um investimento de renda fixa que é emitido por bancos. Então, quando você investe em LCI, você está emprestando seu dinheiro para o banco para ele financiar empreendimentos e atividades no setor imobiliário. Então, só para ficar bem claro, se você investir no LCI, você está emprestando dinheiro para o banco para ele fomentar o setor imobiliário. E segura aí, que eu já vou falar se isso é seguro ou não. Mas antes, deixa eu explicar bem rapidinho o que é LCA. LCA é a sigla para Letra de Crédito do Agronegócio. A LCA também é um investimento de renda fixa que é emitida por bancos. Mas a diferença principal da LCI é apenas o destino desse investimento. Então, nesse caso da LCA, ao invés desse dinheiro que você investiu ser direcionado para o setor imobiliário, vai ser direcionado para financiar atividades do setor do agronegócio, entendeu? E o governo adora que você invista nesses dois setores, porque esses setores fazem o país crescer. Por isso que ele meio que concede essa gentileza de não cobrar imposto de renda. Porque se o Brasil cresce, o governo vai ganhar de qualquer forma. Bom, agora que você já sabe para que servem esses investimentos, vamos falar dos três itens básicos que você precisa saber quando for investir na LCI ou LCA: segurança, rentabilidade e liquidez. Após eu explicar isso, eu vou mostrar onde você vai encontrar as melhores LCIs e LCAs do mercado atualmente. Item 1. Segurança. É seguro investir na LCA ou LCI? Podemos dizer que sim. É tão seguro quanto investir na poupança, é tão seguro quanto investir num CDB. Porque todos os investimentos têm a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Te assegura até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Mas apesar de todos terem o FGC, tem LCIs e LCAs que são mais seguras do que outras. Ué, Marcelo,
Não entendi. Mas agora você vai entender o porquê. Quando você faz qualquer tipo de investimento, você na realidade está emprestando dinheiro para alguém, ou para alguma instituição, ou para algum banco. Então me fale agora, o que você acha mais seguro? Emprestar dinheiro para o Itaú ou para o Banco Guanabara? O Itaú, né? Porque provavelmente você nem sabe que existe um banco chamado Guanabara. Então como que você vai investir numa LCA do Banco Guanabara, por exemplo? Que segurança que você vai ter, sendo que você nunca ouviu falar? Agora uma LCA do Banco Itaú é super tranquilo, né? Porque é um banco tradicional que todo mundo conhece. É verdade. Então na mesma modalidade de investimento, LCI e LCA, você pode ter um banco emissor desse título que é mais seguro e outro nem tanto. Mas de qualquer forma, todos têm o FGC se acontecer algum problema. Mas é lógico que você não quer colocar sua grana em qualquer lugar só por causa disso, né? Até porque acionar o FGC sempre é um pouco demorado e burocrático. Então, com certeza, é importante escolher um banco confiável quando você for investir na LCI ou LCA. Mas tem um porém. Qual LCA você acha que vai render mais? A LCA do bancão tradicional, como Itaú, ou a LCA de um banco pouco conhecido, de segunda linha, como esse Banco Guanabara? Na maioria das vezes, o investimento no banco de segunda linha vai render bem mais, justamente por causa do risco. E aqui já aproveita para entrar no item 2, rentabilidade. A rentabilidade da LCI e LCA sofre influência direta do risco que possui. Por isso, quase sempre, bancos menos conhecidos vão ser os que vão pagar uma rentabilidade maior, como é o caso dessa LCA, que está pagando 100% do CDI. Mas o que seria pagar 100% do CDI? Muito simples. A maioria dos investimentos de renda fixa usam o CDI como referência para pagar o juro do seu dinheiro aplicado. A taxa do CDI é praticamente o mesmo valor da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Como eu falei, essa taxa influencia totalmente a rentabilidade dos seus investimentos. Então, se eu aplicar numa LCA que paga 100% do CDI e um CDB que também paga 100% do CDI, qual que vai render mais? Imaginando que o CDI deu 1% esse mês. Ué, Marcelo, se os dois pagam 100% do CDI, 100% do CDI é 100% de 1%, que é 1%. Então, os dois investimentos pagam 1%, certo? Na teoria, sim. Na prática, não. Você esqueceu de um detalhe. O CDB tem imposto de renda. A LCA não tem. Então, no caso da LCA, se o CDI está valendo 1%, 100% do CDI realmente vai ser 1%. Agora, com o CDB, a gente tem que fazer o mesmo cálculo, que vai dar o mesmo valor. Só que no final, a gente tem que tirar o imposto de renda. Então, mesmo que a gente resgatasse só depois de 2 anos para pagar a menor alíquota de imposto de renda, que conforme essa tabela seria de 15%, esse investimento renderia 1% menos 15% de IR, que daria 0,85% no mês. Mas e se a gente aplicar num CDB que paga 120% do CDI? Nesse exemplo, 120% do CDI daria 1,2%. Agora, tirando 15%, daria 1,02%. Então, nesse exemplo, um CDB de 120% do CDI renderia mais que uma LCA que paga 100% do CDI. Mesmo a LCA não tendo IR. Galera, entendeu que essa comparação é crucial para saber o que vale mais a pena? E mais uma coisa importante sobre a rentabilidade. A rentabilidade da LCA, assim como o CDB ou o Tesouro Direto, pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. O que é isso? Pré-fixada é quando você conhece a rentabilidade assim que faz o investimento, na hora da aplicação. Esse tipo de investimento pode ser interessante quando a taxa Selic e o CDI está em uma tendência de queda, porque você garante que mesmo que o CDI caia, você receba o que foi contratado na hora da aplicação. E geralmente aparece assim: o nome da aplicação, no caso LCA, o nome do banco emissor, nesse exemplo da Ecoval, e o tipo de rentabilidade paga. Aqui é uma LCA pré-fixada. Aí mostra qual a rentabilidade que vai pagar todo ano, sem nenhuma surpresa. Por exemplo, aqui você garante uma taxa sem cobrança de imposto de 9,8% ao ano, pelos próximos 1.099 dias. Então nem que o CDI caia para 5% ao ano, você já estaria garantindo essa taxa para vários anos. Agora, falando da rentabilidade pós-fixada, conforme vocês podem ver alguns exemplos aqui na tela, você só vai conhecer a rentabilidade quando chegar no vencimento, porque sua rentabilidade vai mudando conforme o CDI subir ou cair. Então, como a gente ainda está numa tendência de baixa do CDI, a LCA pós-fixada pode ser interessante para um prazo mais curto. Agora, a LCA com rendimento híbrido é a junção dos dois, como a gente pode ver nesse exemplo. A gente pega um índice de referência mais uma taxa fixa. Geralmente, esse índice de referência é o IPCA, que é a inflação. Então, tem a LCA que paga IPCA mais 5,53%, por exemplo. Isso é bom para garantir rendimento sempre acima da inflação. Agora, vamos falar do último item, liquidez. Liquidez refere à facilidade de resgatar sua grana quando você precisar. E essa, talvez, na minha opinião, seja a única desvantagem da LCI e LCA. Os prazos são mais longos. Todas as LCIs e LCAs têm um vencimento. E o prazo mínimo que você tem que deixar seu dinheiro aplicado, por lei, é 90 dias. Então, apesar de não ser um prazo extremamente longo, não é um investimento recomendado para fazer uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa investida para usar quando quiser. Agora, uma coisa é certa, a maioria dos investimentos que você pode deixar por mais tempo parado vai render mais. Galera, agora como prometi no início do vídeo, eu vou te explicar sobre o banco que está pagando uma das melhores rentabilidades na LCA atualmente. O banco da Ecoval tem LCA de 100% do CDI. E para você que não conhece muito bem esse banco, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir. Mas só resumindo, o banco da Ecoval é um dos melhores bancos atualmente para investir em LCIs e LCAs. Além de ser um banco que tem mais de 50
50 anos de história, nos últimos anos, está tendo lucros bilionários, o que é um sinal positivo que a saúde financeira desse banco tá boa. Pessoal, sempre que você vai fazer esse tipo de investimento, siga esses 3 passos. Veja qual que é o banco emissor, para saber se você está emprestando dinheiro para um banco confiável ou não. No caso do Banco da Ecoval, vocês podem ficar tranquilos que é um banco muito sólido e confiável. Também observe a porcentagem do CDI que esse investimento está pagando, e LCAs acima de 90% do CDI já começam a ficar bem interessantes. Essa LCA de 100% do CDI é proporcional a um CDB que paga aproximadamente 129% do CDI, se a gente for considerar um prazo de até 6 meses. E por último, observe também o valor mínimo desse investimento. Essas LCAs que eu mostrei, você tem que investir um valor mínimo de R$1.000. E observem o prazo do investimento, para você saber quanto tempo você vai ter que deixar sua grana investida. Nesse caso da LCA, que paga 100% do CDI, o prazo é 1.098 dias. Mas será que dá para resgatar antes? Não. E eu vou te explicar o porquê. Sempre que quiser ter certeza depois de quanto tempo você pode resgatar qualquer aplicação, observe a carência. É ela que fala isso. O prazo pode até ser bem longo, tipo uns 5 anos. Mas se a carência for de um dia, no dia seguinte você já poderia resgatar. Isso acontece muito com investimentos que têm liquidez diária, mas não é o caso aqui. Essa aplicação, infelizmente, você só pode resgatar no vencimento, ou seja, depois de 1.098 dias. Mas nem toda LCA é assim. Olha essa daqui, por exemplo. A porcentagem do CDI é um pouquinho mais baixa, 98% do CDI. Mas essa LCA, pagando essa taxa de 98% do CDI, na minha opinião, é um custo-benefício até melhor, porque tá pagando uma ótima rentabilidade e não precisa deixar a grana presa por tanto tempo, entendeu? Pessoal, agora independente de qual investimento vocês forem fazer, se tiverem R$10.000 ou mais para investir, você tem uma vantagem. Além de toda a rentabilidade que você já vai ganhar com o investimento, o Banco da Ecoval te presenteia com mais R$100 direto na sua conta, para você usar como quiser. Mas presta atenção, você só ganha esse bônus se você abrir a conta através de uma indicação e investir no mínimo R$10.000 e deixar essa grana aplicada por pelo menos 3 meses. Então, caso seja do seu interesse em abrir uma conta nesse banco, para você também começar a investir, seja em LCA ou qualquer outro investimento de renda fixa, eu vou deixar o link promocional aqui na descrição. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a LCI e LCA. Esse investimento que pode ser considerado bem interessante para diversificar sua carteira, buscando uma maior rentabilidade. Se puder dar um like nesse vídeo, vai ajudar demais o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas que também podem ter dúvidas sobre essa modalidade de investimento. E agora eu quero saber, vocês já conheciam esse investimento? Vocês já investiram alguma vez na LCI ou LCA? Me conte aqui nos comentários. E agora eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Aqui eu mostro quanto rendeu por dia 3 aplicações que eu fiz nesse banco. Um CDB pós-fixado, uma LCA pré-fixada e uma LCA híbrida. Qual você acha que rendeu mais? Te vejo no próximo vídeo.